Aí, bora lá agora. Então, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai finalizar a metodologia de análise e projeto da fonte chaveada, né, do conversor flyback. Vamos aplicar num exemplo e depois vamos fazer alguns exercícios. E já começar a fazer o que é o trabalho 1 de vocês, tá? Primeiro trabalho de avaliação de vocês. Tá? Então, é o seguinte, o que a gente conversou, né? Deixa eu apresentar isso aqui. O que a gente conversou basicamente nas últimas aulas, tá? Lá no início, a gente tentei caracterizar para vocês qual que é o contexto da disciplina, né, o que a gente está estudando aqui, dentro de que cenário da engenharia que está o nosso estudo, tá? Daí, fontes chaveadas, que é sintetizar uma tensão com uma potência um tanto quanto elevada ali, né, considerando circuitos eletrônicos. Então, a gente vai trabalhar nesse range aí, né, 200 watts até 500 watts, e a ideia é que o nosso circuito, ele alimente cargas com uma tensão contínua, regulada, controlada, certo? Então, o objetivo todo do nosso circuito é tu pegar uma tensão, que daí eu mostrei para vocês, que geralmente é a rede, a tensão de entrada, e daí tu passa por um estágio de retificação, porque o cerne, o coração de todas as fontes chaveadas, aí quando eu falo fonte chaveada, tem que estar ligado o que é uma fonte chaveada, tá? É uma fonte que alimenta outros circuitos, que sintetiza uma tensão controlada, uma tensão contínua controlada, para uma potência em torno de 200, 500 watts, certo? No máximo isso, né? Tem, por exemplo, uma fonte de telefone, é uma fonte chaveada, né? Um carregador de telefone é uma fonte chaveada. E daí eu mostrei a estrutura generalista de uma fonte chaveada, que tu tem um primeiro estágio de retificação, porque geralmente tu alimenta esse conversor, essa fonte pela rede, então tu tem um primeiro estágio de retificação, ponte completa de diodo, depois disso um filtro, tá? E daí a gente vai conversar um pouco mais sobre esse filtro, e isso aí sintetiza o que a gente chama de tensão de barramento, né? Essa parte, esse primeiro estágio da fonte chaveada, sintetiza uma tensão que a gente chama de tensão de barramento. E a gente está, depois desse estágio de barramento, a gente viu que tem um conversor CC-CC, tipo aqueles que tu viu em fundamentos de eletrônica de potência. Lá tu viu o buck, o boost, o buck boost. A gente usa aqui um chamado flyback. Então, esse estágio, o estágio de processamento de energia, que vai pegar a tensão retificada e vai sintetizar uma tensão de saída controladinha, esse estágio é um conversor CC-CC. E esse conversor, na nossa aplicação, em quase todas as fontes chaveadas que tu encontrar, vão ser conversores flyback. Tá? Então, por isso que a gente está analisando minuciosamente o conversor flyback, tá? O que é analisar? A gente viu todas as formas de onda, todas as equações dos esforços de tensão e corrente nesses elementos, e a gente viu também uma metodologia de projeto, a gente deduziu as equações de projeto em função do funcionamento desse cara. Lembrando que o projeto, o que é? Tu, como projetista de uma fonte chaveada, tu vai chegar e vai receber assim, eu quero uma fonte chaveada que vai pegar a tensão de barramento de 300 volts e vai gerar 24 para alimentar um banco de baterias. E isso aí é para uma corrente de 10 amperes na saída, 240 watts, por exemplo. Então, tu tem que projetar o conversor que vai fazer isso, que vai pegar aquele barramento 300 volts e vai controlar a tensão de saída, certo? Então, isso são teus parâmetros, tu vai projetar esse cara, e como tu projeta ele, a gente começou pela parte do projeto elétrico, que é basicamente definir qual que são os valores do acoplamento magnético do flyback, né, que esse carinha aqui é como se fosse um transformador, mas não é, ele é um acoplamento magnético, tá? E do capacitor de saída, né, os valores elétricos, digamos assim, desses elementos. A gente precisa disso para depois fazer o projeto físico, para saber qual fio, qual núcleo, para saber qual número de espiras, enfim, tá? Aí a gente vai fazer o projeto físico depois. Então, tem que ficar bem claro isso para vocês, tá? Onde que a gente está nessa disciplina, o que tu está estudando nessa disciplina. Se não está ficando claro, tem que dizer, tem que levantar a mão e dizer, eu não estou entendendo nada, porque a gente está evoluindo e só vai crescendo em cima disso, né? Só vai aumentando a complexidade em cima disso aí que a gente está vendo agora. Então, a gente simplificou a fonte pela análise do flyback, tá? A gente está assumindo que toda aquela parte de retificação
é uma tensão de entrada desse conversor, tá? Isso aqui está sendo representado, não é que tu tenha uma fonte de verdade. Toda a parte de retificação está sendo representada por essa fonte CC, que a gente chama lá de tensão de barramento, que é uma tensão contínua, tá? É a saída do retificador, por exemplo. E a gente representa aquilo que tu vai alimentar, né? Ah, tu vai alimentar um banco de baterias. Não, tu vai alimentar um motor. Não, tu vai alimentar a placa-mãe de uma TV digital, sei lá, certo? Essa fonte chaveada vai alimentar alguma coisa. E daí essa carga que tu alimenta, a gente representa por uma resistência na saída. Tu não sabe ainda o que que é, tu não precisa colocar exatamente o que que é ali, mas a gente representa pela carga, tá? É uma carga que representa a potência que tu tá gerando na saída. Então, essa aqui é uma representação bem simplória do conversor flyback que a gente vem aprendendo a projetar. E o que, que a gente está projetando nesse cara? Deixa eu só puxar na mesinha aqui que eu tinha se esquecido. Né? O que, que a gente está projetando agora, por enquanto, nesse cara aqui? Deixa eu voltar. Basicamente, é os dados, os parâmetros desse acoplamento magnético aqui. A gente está calculando qual que é a indutância que tem que ter no primário, qual que é a indutância que tem que ter no secundário e qual que é o valor dessa capacitância de saída. É isso que a gente está calculando por enquanto. E daí o que, que a gente vai fazer? A gente vai calcular, vai projetar, aplicar essas equações para um determinado projeto, vai validar esses dados por simulação e depois que tu valida, tu vai para a próxima etapa do projeto, que é o dimensionamento físico. Aí a gente vai escolher fisicamente qual modelo de diodo, qual modelo de MOSFET, e depois qual que é o projeto físico desse acoplamento aqui, tá? Porque ele é um transformadorzinho como está representado aqui na imagem para vocês, tá? Quem já viu uma fonte de notebook por dentro, certamente já bateu o olho nesses transformadorzinhos aqui, tá? Mas sabe que isso aqui não é um transformador, é um acoplamento magnético. É uma indutância acoplada, esse é o ponto, tá? E daí a gente vai aprender a projetar ele fisicamente também. Só que para poder chegar lá, primeiro tu tem que saber analisar e primeiro tu tem que saber projetar o valor das indutâncias, tá? Então é isso que a gente aprendeu aqui. Então, resumindo toda a última aula, digamos assim, a gente chegou nessas equações aí, tá? E essas equações é justamente o projeto para essas indutâncias. Qual que é a indutância primária desse flyback, tá? Lembra que quem define a potência que o flyback vai drenar da entrada e jogar na saída é a corrente do primário. É o quanto que a corrente do primário sobe. Ela é uma forma de onda triangular, lembra disso? Tem que lembrar. A forma de onda primária é um triângulo. Por quê? Porque tu está aplicando uma tensão contínua numa indutância, quando essa chave fecha. Tá? Isso tem que estar muito no sangue de vocês, assim, sabe? Isso está acontecendo. Lembrou? Ah, existe uma corrente quando a chave fecha aqui, não tem corrente no secundário, badabim, badabum. Lembra do formato de onda aqui, né? É um triângulo, a corrente. E o quanto que essa corrente sobe, o pico dessa corrente que define a energia que tu vai transferir dessa tensão de barramento para a saída. Ou seja, é essa indutância aqui que é a responsável por definir quanta potência tu vai processar. Se tu põe uma indutância maior, tu está processando uma potência um pouquinho menor. Se tu põe uma indutância menor, tu aumenta a potência transferida. E assim vai, certo? E essa relação está expressa matematicamente aqui na equação que a gente deduziu, tá? Então, observe que a gente vai calcular quanto que a gente precisa de indutor em função dos parâmetros do teu circuito. Dos parâmetros, eu quero uma fonte chaveada para uma potência de 100 watts. Né? Eu vou alimentar uma carga de 100 watts. Então, tu tem o valor da potência. Tu sabe quanto que é a tensão de barramento. Ah, é a rede retificada, ah, é um banco de baterias. O que, que é a tensão de entrada? O que, que é essa tensão de barramento aqui, a tensão de entrada do teu flyback? Isso tu tem, porque tu sabe da onde tu vai tirar a energia para jogar para a carga. Então, tu sabe o VI. E aí tem outros parâmetros que é tu que define como projetista, como, por exemplo, o D, que é a razão cíclica. Lembra que esse aqui é o valorzinho de 0 a 1, que representa percentualmente que representa o percentual do período de comutação que essa chave fica fechada. Ah, é o valor percentual do quanto do período que essa chave ficou fechada. E o período é tu que define a frequência de comutação da tua chave. Em que frequência que esse MOSFET vai abrir e fechar? Vai abrir em 50 kHz, 100 kHz, 10 kHz, certo? Essa é a frequência de comutação.
E o que que influencia na tua escolha, porque é tu que escolhe, se não foi dito para ti, se não é uma limitação para ti, é tu que escolhe. O que que, por exemplo, quem que sintetiza o sinal dessa frequência? Lembra que essa frequência que a gente está falando é a frequência do teu PWM, tá? E quem que define essa frequência aqui, certo? Que é 1 sobre o período, ou é tu, ou é a tecnologia que tu está usando. Tu está usando o que para gerar esse PWM? Está usando um microcontrolador? Qual é a frequência que ele consegue gerar na saída um PWM? Ele tem limitação dele. Ah, é um circuito analógico que gera um PWM aqui. Beleza, qual é que é a máxima resolução que tu consegue aqui na saída, né, de PWM, de razão cíclica para esse conversor? Então ela é limitada geralmente para cima, né, a maior frequência ela é limitada pela tecnologia do circuito de comando. Lembra que tem um circuitinho de comando que gera esse PWM? Então, a escolha dessa frequência geralmente é limitada por quem está gerando esse magrão. E outra coisa, a gente vai ver depois em semicondutores, que quanto maior a frequência, mais tu quer, mais rápido tu quer que esses magrão comutem. Mas tem tecnologias que não conseguem comutar muito rápido, certo? Então, claro, depois a gente vai conversar um pouquinho sobre tecnologias de semicondutores, mas é limitado por essas escolhas. Então, geralmente eu digo, né, a frequência máxima que tu vai trabalhar 100 kHz, 200 kHz, assim, estourando, a não ser que tu vá para uma tecnologia muito específica, daí tu consegue trabalhar em frequências maiores, tá bom? O que acontece se tu trabalha com frequência baixa? Tu acaba aumentando muito o volume do teu conversor. Se tu pensar que, ó, tu tá trabalhando com uma frequência muito baixa, trabalha com frequência baixa, tu vai ter períodos grandes, né? O período é muito grande. Então, o período aqui, ó, o T, ele vai ser grande, logo tu vai precisar de indutâncias maiores. E para fazer uma indutância maior, tu precisa mais bobina, mais espiras. Então, teu magnético fica grande, teu capacitor fica grande, tudo começa a ficar uma fonte muito grande, tá? Se tu pensa assim, ó, a implicação disso é tão visível, por exemplo, tu pega carregadores de notebook de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, ou um carregador de telefone de 10 anos atrás, eles são muito maiores que os carregadores de hoje. Isso aí são fontes chaveadas, tá? O que aconteceu de 5 anos para cá? O que mudou? Mudou a tecnologia desses semicondutores aqui. Eles conseguem comutar em frequência maior. Então, se tu conseguia fazer um diodo que abria e fechava mais rápido, agora tu consegue fazer isso, um diodo que abre e fecha mais rápido, tu pode trabalhar em frequências maiores. E se tu consegue trabalhar em frequências maiores, acaba que a indutância fica pequena, acaba que o capacitor fica pequeno. Então, eles conseguem compactar cada vez mais essas coisas. Então, conforme tu consegue trabalhar em frequências maiores, tu consegue compactar mais esses sistemas eletrônicos, por causa do tamanho dos reativos, né? Que é os elementos reativos, que é a indutância e a capacitância. Então, tá tudo muito interligado, tá? Não são valores mágicos, assim, que a gente tira, tá? Eu estou falando esses valores, tipo 100K, 200K, mas é porque são valores típicos, tá? Até 100K ali é o que tu mais vai encontrar, tá bom? Então, esse é tipo, eu estou tentando salientar aqui para vocês o que influencia no valor da indutância, o que significa essa equação, tá bom? Ela está definindo a indutância do acoplamento magnético. Tá? E essa indutância que define quanta potência tu vai transferir. Então, por isso que o cálculo dela depende desses parâmetros, tá? A gente deduziu matematicamente, show de bola, é essa a equação. Mas o que está aqui, certo? O que é dado para ti? O que é tu que define? Enfim, é isso que eu estou tentando salientar aqui para vocês, tá bom? Assim, ó, esse é o elemento mais importante do teu conversor. É ele que vai definir a potência a ser processada. Todo o resto a gente tira em função disso. Tá? Então, por exemplo, a indutância secundária, que é a bobina secundária desse conversor, a gente calcula pela relação de transformação. Tá? E essa relação de transformação, a gente viu que a gente pode definir ela, e isso aqui é importante, tá? O que influencia a escolha dessa relação de transformação? A gente vai tirar dessa equação aqui. Vai escolher um valor menor que essa equação, porque ele está estritamente ligado com o tempo de descarga do meu conversor. O tempo para garantir o modo de condução descontínua, para garantir que eu não vou saturar o núcleo do meu magnético.
certo? Eu operando em modo de condução descontínua, a corrente nesse magnético, a energia, lembra o que é isso? Ó? Descontínuo, a energia do magnético vai ter um instante de tempo que tu não tem nada acumulado nesse magnético. Tu zerou toda a energia, tu jogou toda a energia para a saída. Esse é o instante, é o período de descontinuidade, certo? Existem conversores que operam em CCM, que é o modo contínuo de condução. O que implica nesse modo contínuo de condução? Que o magnético nunca vai esvaziar, ele vai estar sempre cheio. A gente diz que esses conversores eles são mais nervosos, né? Porque tu tá sempre cheião ali e qualquer variação tu vai sempre carregar, ele fica muito instável às vezes, trabalhando em CCM. Trabalhando em DCM, como tem um período que, digamos assim, ele parou para respirar, né? Ele descarregou completamente, então tem aquele instantezinho que ele fica sem nada de energia, esse conversor ele tem uma estabilidade maior. Só que a gente trabalha em DCM, né, deixa eu até salientar que esse DCM aqui, ó, a gente trabalha em DCM principalmente por causa das perdas, tá? Que a gente vai conversar mais adiante sobre perdas nesse conversor. Bom, então é importante tu lembrar o quê? Quando tu define a relação de transformação do teu flyback, ela está estritamente relacionada com o tempo de descontinuidade, ou seja, ela está estritamente relacionada com o modo DCM, bom? Então, assim, ó, essa metodologia de projeto que eu estou mostrando aqui para vocês, ela não é única, certo? Existem vários jeitos de tu projetar um conversor flyback. Eu trouxe um aqui que a gente conseguiu deduzir através das equações e através das formas de onda que a gente tinha visto anteriormente, tá? Então, tentei amarrar com as etapas de operação. Existem algumas outras metodologias que desconsidera o funcionamento e faz umas aproximações por ábacos e tal. Também funciona, só que fica muito longe do que está acontecendo de verdade. Não é tão direto assim entender por que tu define tal coisa, se esse valor faz sentido ou não faz, sabe? Então, é aquilo que eu venho sempre dizendo nas outras disciplinas, né? Mais importante do que saber a equação é saber o que ela está relacionando e da onde que ela vem, né? O que ela muda no funcionamento, tá bom? Então, dessa forma a gente consegue calcular o acoplamento magnético, tá? LP e LS. Esse valor aqui depois vai entrar lá na nossa rotina de projeto físico. Aí tu vai ver assim, esse LP precisa de uma bobina de tantas espiras. Ah, tá. Então, eu vou ter que fazer ele de tal forma. Tá? E a mesma coisa do capacitor de saída, tá? A gente fez uma aproximação para esse capacitor de saída, para não ter que resolver uma integral bruxa lá, que tu não sabe os limites da integração. A gente fez uma aproximação para esse capacitor de saída, tá? Onde qual que é a função desse capacitor de saída aqui, ó? A função do capacitor de saída é eliminar ou limitar a ondulação da tensão de saída, também chamada de ripple, tá? Se a gente pega aqui, ó, o gráfico da tensão de saída, tá? A gente queria que fosse assim, ó, lisinho. Lisinho no valor VO, que é o valor de projeto, que é o valor que tu definiu que tu quer que a tua fonte sintetize. Mas não é assim. A tensão de saída, ela oscila, né? Ela sobe, desce, ela fica oscilando. Não necessariamente senoidal, tá? Que eu desenho senoidal, mas não é. Ela é assim, ó, é uma coisa... Oh, desgraça. Oxê. Coisa mais ou menos assim, ó. Tá? Ela é um troço mais ou menos assim, a tensão de saída, certo? Então, ela vai oscilar em torno daquele valor que tu quer. E essa oscilação aqui, ela pode ser prejudicial para tua carga ou não. Depende, por exemplo, tu está alimentando uma lâmpada LED, tá? Dentro de uma lâmpada LED tem uma fontezinha chaveada lá. Então, tu quer que a tensão de saída que vai alimentar os LED, ela não oscile, porque se ela oscilar, a luz do LED vai oscilar. Então, ela vai ficar um flicker, que a gente chama, né? Que ela fica oscilando. E às vezes tu não sente, tu não percebe, mas o teu olho sente, né, essa oscilação. Daí acaba dando cansaço, tá? E tem norma que limita isso, tá? Mas o que eu quero dizer é que essa oscilação da tensão de saída, ela é definida pelo capacitor. Quanto maior o valor desse capacitor aqui, menor essa oscilação. Então, mais lisinha fica a tensão de saída. Então, essa oscilação de tensão de saída, que a gente chama de delta VO, tá, que entra aqui, ó, é importante saber que isso aqui é o ripple da tensão de saída. A gente chama de ripple essa ondulação, né? É um ripple, é uma ondulaçãozinha. É um dado de projeto,
tá? É ele que vai definir o valor do capacitor que tu precisa colocar. Se tu colocar um capacitor muito pequeno, essa ondulação é muito grande. Se tu colocar um capacitor bem grande, então tu nem vai ter oscilação na saída, ok? Então isso é um dado de projeto, é tu que define ou vem da tua carga. Como, por exemplo, eu falei, é um LED. Ah, não posso ter oscilação no LED, então tu quer que esse ΔVO seja bem pequeno. Daí tu vai alimentar outra coisa, tu vai alimentar, sei lá, um motorzinho CC. Não interessa se tem uma oscilação grande ou não, tu pode botar uma oscilação menor. Então já põe tu pode botar um capacitor menor, daí tu deixa que oscile, deixa que grite, oscila aí, não tem importância. Depende da necessidade da tua carga, tá bom? Então acho que é mais ou menos isso sobre essas equações, tá, gurizada? É só aplicar para calcular? É, mas é importante tu entender o que está acontecendo no circuito e aonde que estão esses parâmetros, enfim, toda essa ladainha que eu gastei tempão aqui falando para vocês, tá? Tenta lembrar um pouco dessas coisas aí. O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer um exemplo de projeto, tá? Vamos fazer um exemplo de projeto. Como é que é, geralmente, um projeto até esse ponto? Alguma dúvida até aqui? Alguma consideração? Já voltaram a dormir? Ainda não? Tudo em dia? Vamos adiante, então. Então, vou fazer um exemplo aqui, tá? Esse exemplinho aqui. Então, o que esse exemplo está dizendo para nós? Eu deixei Aqui, eu deixei o circuito aqui embaixo, tá? A gente, então, tem lá que o flyback, ele é parte daquela fonte chaveada, é o coração, digamos assim, da fonte chaveada. E eu estou dando uns parâmetros aqui para a gente calcular qual que é o flyback para uma potência de 100 watts, tá? Eu quero que esse conversor aqui processe 100 watts, ou seja, a minha carga que eu vou alimentar aqui pode ser, por exemplo, uma fita LED de 100 watts, né? Como a gente falou de LED antes, então pode continuar com isso. É uma carga de 100 watts, tá? Estou representando essa carga de 100 watts por esse resistor aqui. E eu quero que essa carga de 100 watts ela seja alimentada com 100 volts. Então, eu quero que a minha tensão de saída aqui, VO, seja 100 volts. Eu tenho essa fita, eu tenho essa, sei lá, uma luminária LED, que a tensão que ela precisa para funcionar é 100 volts. E ela consome 100 watts. Tá? Isso é a característica da carga. São as características de saída, não é tu que define. Tá? Tu vai projetar a fonte para essas características. Tu quer alimentar essa luminária LED. Ela precisa de 100 volts e ela funciona com 100 watts. Então, eu tenho que fornecer para ela isso. Só que o que tu tem é um barramento de 300 volts, por exemplo, certo? É uma tensão da rede retificada que está com pico de 300 volts. Então, tu tem 300 volts de entrada, certo? Tu tem essa tensão. Só que tu não pode ligar a tua luminária LED direto com essa fonte, direto com esses 300 volts. Tu precisa sintetizar aquela tensão de saída. Então, a gente vai usar uma fonte chaveada para fazer essa síntese, tá? Para converter esses 300 volts contínuos aqui, 300 volts contínuos, em 100 volts aqui na saída, tá? Esse meu gráfico deitado ficou feio. Tá? Assim, tu tem 300 volts na entrada e tu quer gerar 100 volts na saída, tá bom? Vocês estão entendendo essas necessidades aí? Estão entendendo por que a gente está fazendo a fonte chaveada? Eu lembro que quando eu comecei... Show, tá? Só ia fazer um parênteses para dizer o seguinte, ó. Que eu lembro quando eu comecei a estudar fonte chaveada, que daí eu pensava assim, tá, mas eu tenho 300 e quero gerar 100, por que eu não divido essa tensão só? Eu vou fazer essa pergunta para vocês. Eu tenho 300 e quero gerar 100. Por que eu não faço só um divisor? É uma pergunta clássica, não é? Posso pegar o 300 aqui, ó, 300 volts. Opa, divisor de tensão. Show de bola. Faço um divisor aqui, 1 para 3, né? Por exemplo, R, 2R. Tenho aqui 100 volts. Né? Sei lá, 20K e 10K. Tenho 100 volts. Por que eu não faço isso? O que vocês acham? Tá aí, ó. Tá feito. Gerei 100 volts. Por exemplo, aqui, ó, 100 kΩ e aqui 200 kΩ. Converti os 300 em 100. Mas por que eu não faço isso?
Por que eu tenho que fazer toda essa eletrônica bruxa aqui? O que vocês acham? E por causa dos parâmetros de saída, tipo, o parâmetro da corrente, da amplitude, dos harmônicos, coisas assim. Não necessariamente, Tem, não. né? Não necessariamente. Retificar, mas ela é 300 cc aqui, não é? Ó, aqui é cc. Eu digo, por que eu vou botar esse flyback no meio do caminho aqui, ó? Ela é 300 cc. A gente está trabalhando com cc, sempre o nosso VI é cc. Potência? Tu acha que não vai suprir a potência aqui? Não vai ter a corrente que eu quero aqui na saída? Olha por que que não é, ó. Por que que a gente não faz um divisor direto? Por que que eu não pego um barramento e ligo direto na saída, lá no na minha carga? Primeira coisa, por que que eu não faço isso? Imagina que tu tem a tensão CC já retificada. Por que que tu não faz essa bagaça? Quanto que é a corrente que sai aqui nesse cara? Se a gente está dizendo que a gente vai trabalhar com uma potência de saída, a nossa carga, ela drena 100 watts, né? A nossa fita LED drena 100 watts em 100 volts, a gente sabe que essa fita LED ela vai drenar 1 ampere, certo? Ela vai drenar 1 ampere. A gente tem uma corrente de saída de 1 ampere aqui. Isso aí é a corrente que a fita LED drena, porque eu estou dizendo que ela funciona em 100 watts com uma tensão de 100 volts. Ela precisa de 100 volts para ligar e ela drena 100 watts. Então quer dizer que a corrente nela é 1 ampere. Então quer dizer que essa corrente aqui que vai sair desse circuito é 1 ampere. E esse 1 ampere vem da onde? Está vindo daqui. Porque ele tem que vir da nossa fonte de alimentação. E olha que esse 1 ampere vai circular por esse resistor aqui, ó. Se eu passo 1 ampere nesse magrão aqui, o que tu tem de potência dissipada nesse cara? Tu vê que tu tem uma potência, mesmo que tu não use os 200K, que tu use 2 ohms, que tu use 20 ohms, sei lá, tu vai ter uma potência dissipada nesse cara aqui, ó, na forma de calor, muito grande. E quanto maior a corrente que tu precisa na saída, maior essa potência dissipada. Então, esse sistema de fazer só um divisor de tensão, ou em vez de usar um divisor de tensão, usar um transistor para regular essa tensão de saída, é muito ineficiente. Tá? Tu tem muita dissipação. E quanto mais diferente a tensão de entrada é da tensão de saída, mais ineficiente é teu sistema. Tu tem muita perda de energia. Tu poderia trocar todo esse conversor por um regulador de tensão. Poderia um regulador de tensão usando transistores, assim como é o 7805, 78, alguma topologia daquelas que a gente viu com amp-op, certo? Poderia, mas é extremamente ineficiente. Tu tem eficiências máximas de 70% e pode cair a menos de 10% de eficiência. Depende da corrente, depende da diferença de tensão de entrada para saída. Então, essas soluções que a gente tem, geralmente, é totalmente ineficiente, tá bom? Tipo, fonte chaveada não é a única solução para resolver esse problema, de tu converter uma tensão em outra, tá? Tu tem 300 volts de entrada e tu quer 100 na saída. Não é a única solução, claro que não é, tá? Mas ela é a mais eficiente. Ela é a mais eficiente. Isso é importante que fique ligado, né? Por que tu tá estudando em fonte chaveada? Por que a fonte chaveada existe, tá? Isso é o contexto da disciplina, isso que é o mais importante, tá bom? Mas a ideia do exemplo aqui é nós aplicar aquelas equações lá, tá bom? Então, vamos lá aqui, ó. Tu tem essa tensão de entrada, que é basicamente a tensão da rede retificada, certo? 300 volts de pico aqui, 300 volts CC na entrada, e tu quer sintetizar 100 volts na saída, que vai alimentar uma carga de 100 watts, tá? Basicamente isso. E foi dado outro parâmetro aqui, que não é para ser D, era para ser um delta aqui, ó. Foi dado outro parâmetro para vocês, que essa tensão de saída de 100 volts, ela pode suportar, ela pode ter no máximo uma ondulação percentual de 10%. Ou seja, tu vai ter lá na saída, né, na tensão de saída, os 100 volts, certo?
Só que como eu comentei para vocês, essa tensão não é lisinha, assim, 100 volts. Na real, ela oscila, né? Ela oscila, ela faz uma coisa mais ou menos assim. Ela oscila. E essa oscilação aqui, ela tem que ser no máximo 10% do valor da tensão de saída. Então, no máximo, ela é aqui, pico a pico, 10% de 100 volts, no máximo 10 volts que ela pode ondular. Tá? Então, esses são os parâmetros que foram dados para ti. Tá? Chegou e disse assim, ó engenheiro, engenheiro, tá? Projeta aí para mim uma fonte para alimentar uma carga de 100 watts, sendo que essa carga funciona com 100 volts, né? Digamos que é lá a nossa luminária LED. E essa ondulação de saída, o ripple da tensão de saída, não pode ser maior que 10 volts. Então, tu tem esses parâmetros. Isso aqui foi dado para ti, as tuas exigências. E agora a gente vai, que são o que eu tinha falado antes para vocês lá, né? Dados de entrada. São os teus dados de entrada do teu projeto. Entrada. Tá? São teus dados de entrada. E agora o que a gente tem que fazer? Tem que aplicar as nossas equações de projeto, tá? Vem aqui e vamos calcular. O que a gente vai calcular nesse primeiro momento da disciplina é só aquelas coisas que a gente já aprendeu a calcular, que é o LP, o LS e o CO. A gente vai calcular esses carinhas aqui. Então, eu vou colocar aqui o que é a equação de cada um desses, né? Para a gente aplicar e saber o que precisa fazer. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, ó, eu preciso saber o valor do LP. Tá? O LP é a indutância do acoplamento, né? A indutância da bobina primária, que é a indutância que define a potência a ser processada. Então, o que a gente vai colocar aqui, ó? A equação, né? Que ele depende da tensão de entrada ao quadrado, da potência de entrada, razão cíclica ao quadrado, período de comutação, dividido por 2. Tá, isso aqui a gente deduziu. É essa a equação que a gente usa para calcular, tá certo? Então, vamos calcular ele aqui, ó. Vamos botar como é que fica isso aqui. A gente precisa da tensão de entrada. A gente tem a tensão de entrada. A gente precisa da potência de entrada do nosso conversor, aqui é PI, ó. Qual que é a potência de entrada do conversor? Qual é a potência que eu vou colocar aqui? O que vocês acham? Qual é a potência que vai ir ali? VI é VI, 300. Potência de entrada. Qual é a potência que vocês vão botar? Vocês têm a potência de entrada desse conversor aqui? Qual que é a potência que ele vai drenar dessa fonte de entrada? Vocês saberiam dizer? Potência de entrada. Não? Não? Onde é que a gente tira essa potência de entrada? Aqui, vamos fazer uma linha a mais aqui, ó. Essa potência de entrada que a gente precisa para colocar no conversor, a gente diz o seguinte, vamos assumir que a eficiência do nosso conversor é 100% num primeiro momento. A gente vai dizer que a potência de saída é igual à potência de entrada. Claro, não é, a gente pode botar aqui um rendimento, né? A gente pode, aqui, isso aqui confunde com a relação transformadora, mas aqui é o rendimento. Tu pode multiplicar pelo rendimento que tu espera que esse conversor tenha, tá? Tu pode dizer, é 90%, opa, não é vezes, né? Daí é dividido. Pode dizer que o teu rendimento é 90%, ou 95%, ou 99%, tá? Porque tu vai ter dissipação de calor no diodo, no MOSFET, tu vai ter uma dissipaçãozinha de calor. Mas, geralmente, a gente diz, não, vamos fazer uma primeira aproximação aqui e vamos dizer que a potência de entrada é igual à potência de saída, né? Porque a potência que ele vai drenar da entrada é a mesma potência que ele vai fornecer para a carga. Vamos ignorar que tem perdas nos semicondutores por enquanto. Então, a potência de entrada é a própria potência de saída. Show. Eu posso assumir isso aqui por enquanto. Se depois a gente quiser considerar o rendimento, a gente pode vir aqui, dividido pelo rendimento. Por enquanto, estamos assumindo que esse rendimento é 100%, então fica a potência de entrada igual a potência de saída. Tá? Perfeito. Então, a gente tem a tensão de entrada, a gente tem a potência. 2 é 2. E D? Quanto que é o D que vai entrar nessa equação aqui? Qual que é a razão cíclica que a gente vai usar no nosso conversor? E aí? Deixa eu botar um ponto. Tem que ser menor que 0,5. Isso. A gente comentou que a razão cíclica
tem que ser menor que 0,5. Por que isso? Lembra o que significa D menor que 0,5? Significa que tu vai ficar na primeira etapa 50% do período completo. Então, a gente tem lá que o nosso conversor, ele é cíclico, né? Ele vai de 0 a T e depois ele repete as etapas. Então, tu tem que a primeira etapa é quando acumula corrente no primário e termina a primeira etapa. Depois ele vai fazer isso de novo lá no outro período. Essa aqui seria a corrente do primário, por exemplo, ILP. E esse tempo aqui é DT, é a percentagem do período. Então, a gente está dizendo que quando a gente escreve que o D tem que ser menor que 0,5, a gente está escrevendo que a razão cíclica tem que ser menor que 50%. Ou seja, tu tem que ficar menos que 50% da janela completa na primeira etapa. Isso aqui é um dado de projeto que a gente usa no flyback para garantir que ele vai continuar em modo de condução descontínua, mesmo que aconteça algumas variações na carga, mesmo que aconteça algumas variações na entrada, tu garante que aquele tempo, que metade do tempo tu acumulou energia e a outra metade tu guardou para dissipar essa energia na saída, para jogar essa energia na saída. D tem que ser menor que 0,5. O que significa eu definir D menor que 0,5? Estou definindo que eu vou ficar, no máximo, metade do período acumulando energia para sobrar a outra metade para eu jogar essa energia para a saída. Lembra, né, que o princípio de funcionamento do flyback é primeira etapa acumula energia aqui, e na segunda etapa tu joga essa energia para a saída, joga essa energia para a saída, joga essa energia para a saída, tá? Então, tu está dizendo, quando tu diz D menor que 0,5, que eu vou ficar, no máximo, metade do período acumulando energia, para outra metade do período jogar essa energia para a saída. Então, D menor que 0,5. Aí tu vem com a tua definição aqui, certo? Vamos botar em preto aqui só para diferenciar o que tu escolhe. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui D igual a 0,4. Certo? D igual a 0,4, é menor que 0,5. Show, segue by. E aquilo que eu falei, não vem aqui e me coloca D igual a 0,499, tá? Não. Coloca uma margem de cagaço legal aqui, né? Coloca uma margem de erro aqui interessante, tá? Então, definido D igual a 0,4, a gente tem esse parâmetro aqui da nossa equação, que é o D. 2 é 2. E T. E o período? Tá? O período não foi definido para ti. Não foi dito para ti. O que é o período, né? O período é a frequência de comutação dessa chave. É com que frequência que tu vai chavear esse MOSFET aqui, certo? Esse é o período. Que aqui para nós é 1 sobre a frequência, né? 1 sobre a frequência. Então, quando a gente fala assim, mas qual o período que eu vou botar? Na real, tu tá perguntando qual é a frequência que tu vai comutar esse flyback. Ele vai comutar em 50, em 100, em 200 kHz? Qual é a frequência que tu vai trabalhar, tá? Então, o período qual que é, né? Qual que eu vou usar o período? A gente define, na real, a frequência, né? Nesse caso aqui, eu vou dizer que a frequência, a gente vinha usando 50 kHz, né, nos exemplos. Vou dizer que é 50 kHz, tá? Definir a frequência, né, e a gente sabe, então, que o período é igual a 1 sobre a frequência. Show de bola. Então, eu tenho aqui, ó, potência de entrada que eu preciso na equação igual a potência de saída, que essa potência de saída é a carga que tu vai alimentar, né, que não é tu que define, é um dado de projeto. Então, tu tem a potência, tu tem a tensão de entrada, que é a tensão dada para ti também, que é o barramento da qual tu vai tirar a energia, certo? Lembra? CC, a gente está trabalhando só com CC. E período a gente definiu pela frequência, e o DUT a gente definiu menor que 0,5. Aplicando isso aí, dá 1,2 mili? É isso? Sim, isso. Alguém confirma aí para mim, por favor. Aplicando tudo isso, a gente chega aqui, LP 1,2 milihenries. O senhor não está acreditando nos Eu não estou acreditando nos teus cálculos. Então tá bom. Eu achei outra coisa que eu estou refazendo. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Viu? Não que eu esteja na criticância aqui, né? Mas a pessoa chega, né, com uma voz de sono, dizendo que não consegue pensar de manhã, e daí me diz que é 1,2 mili. O senhor não vem remendar.
Depois que falou, falou. O que deu essa aí? Tensão ao quadrado vezes o Dutch ao quadrado vezes o período dividido por O duas vezes. Dutch ao quadrado, tá aí meu erro. Agora fala. 1,44 vezes 10 na 3. Não, É menos mas é não, É que o Linhares. Matheus é o Não, Linhares, é preferido. 1,2, Matheus é o Linhares. preferido, não É posso 1,2, nem... Linhares. Não, é 1,2, não. O PC não A pode falar partir que de é agora é 1,2. 1,2. Não, virou 1,2, não. Muda a equação lá, não pode ficar ao Longe de quadrado. mim, né? Apaga o ao quadrado, Não, que eu não aceito o ao quadrado. Vamos botar aqui ó, a equação, vamos mudar a equação, menos 0,2 mili, né? Porque essa é a equação agora. Então, aqui, ó, 1,4, né? 1,4 mili. 1,4 milihenries, tá? É 1,4? 1,44, né, Linhares? Isso. 1,44. Esse é o valor da indutância do enrolamento primário, tá? Então, para processar essa potência, 100 watts, nessa frequência, com essa razão cíclica... Professor. Desculpa. É que eu não tô achando esse valor, eu não sei o que eu tô fazendo de errado. Vamos botar os valores na equação aqui antes de escrever, então. Eu fiz 300 ao quadrado dividido por 300 vezes 0,4 ao quadrado. Dividido por 100. Dividido por 100. A potência é 100. Tô com sono ainda, desculpa. Não, mas o PC falar não pode, né? Tá, chega de choro. Essa é a indutância do primário, tá? Conseguiu agora, Tim? Sim, obrigada. Desculpa interromper. Essa é a indutância que tu precisa aqui no primário do flyback para que ele sintetize na saída desse conversor 100 volts para alimentar uma carga de 100 watts. Sendo que ele está operando em 50 kHz com uma razão cíclica de 40%. Tá? Então, olha que esses parâmetros em preto aqui, ó, foi tu que definiu como projetista. Claro, fui eu, né? Mas é o projetista que define. Esses dados aqui foi o projetista que definiu. Se tu alterar isso aqui, por exemplo, mudar, agora eu vou trabalhar em 60K, 60 kHz de comutação. Daí muda meu valor da indutância. Porque tu está trabalhando numa frequência diferente. Tá? Tu está fazendo o flyback trabalhar de uma forma diferente. Então, isso aqui é tu que escolhe esses parâmetros, tá? Por isso que cada projeto é único, ou quase que único, tá? É muito individual esses projetos, depende do humor do projetista naquele momento, tá bom? Claro, tem algumas limitações, né? Tu nunca vai trabalhar com uma frequência muito baixa. Se tu trabalhar com frequência muito baixa, esse cara fica muito grande, dá muito ruído audível, né? Então, para vocês terem uma ideia, o ouvido da gente escuta até 20 kHz, né? Se tu começa a trabalhar com 20 e poucos kHz, as subharmônicas de comutação começam a gerar ruído audível. Eu não sei se vocês tiveram contato já com aquelas lâmpadas tubular de fluorescente, tá? Os reatores antigão dessas lâmpadas, não os mais pesados, mas os eletrônicos já, emitiam ruído audível. Tu não escutava direitinho, mas no final do dia tu ficava com a cabeça, parecia que ia explodir quando tu trabalhava embaixo de um reator desses. Era um conversor chaveado que tinha lá dentro. E como os semicondutores que eles usavam não podia trabalhar em alta frequência, porque é caro, naquela época era caro um semicondutor de alta frequência, eles trabalhavam em baixa frequência. Quando eu digo baixa, em torno de 20 kHz, tá? 25 kHz por aí. E daí isso aí gerava ruídos que tu escutava. Claro, tu não percebia que tu estava escutando, mas estava aquilo gritando na tua orelha o tempo todo. Né? Então, depois começaram a gerar normas que limitavam isso, tá bom? Então, essas são influências da escolha do projeto, tá bom? Tudo influencia nisso aí. Tá, calculamos o LP, que é a indutância primária dessa fonte chaveada aí, tá? Agora a gente pode calcular o LS, tá? Então, vou pegar a caneta aqui. A gente pode achar o valor da indutância secundária, tá? Que a indutância secundária é dada pela relação de transformação ao quadrado que multiplica LP. É isso que a gente tem, né? Isso que foi passado, que a gente deduziu lá pela relação de transformação e tal. E a gente precisa, aqui então, definir qual que é essa relação de transformação que a gente vai usar, esse Nzinho que a gente vai usar, certo? E a gente escolhe esse N menor que uma relação de transformação máxima, certo? O que a gente calcula? A gente calcula, qual é o máximo que ela pode ser?
e aí a gente escolhe ela. Lembrando que essa relação máxima significa o quê? Que é para garantir que o teu conversor vai operar em modo de condução descontínua. Então, por exemplo, aqui, ó, tu teria ainda a corrente do secundário aqui, né, na segunda etapa, assim, né, seria uma coisa mais ou menos assim, a corrente do secundário, terminaria em Tx e tu teria o próximo período. Para garantir que tu vai ter esse tempo aqui de descontinuidade, para garantir que tu tenha esse DCM aqui, a gente escolhe uma relação máxima de transformação, tá? E a equaçãozinha para essa relação de transformação máxima é a seguinte, não lembro de cabeça. Nunca lembro de cabeça. Achei. É a tensão de saída sobre a tensão de entrada, 1 menos D dividido por D. Tá? Aí. Essa é a relação de transformação máxima que a gente pode escolher. Então, substituindo os valores ali, esse N tem que ser menor que... Esse N tem que ser menor que... 100 dividido por 300, que multiplica 0,6 dividido por 0,4. 100, 0,3, 0,6 por 0,4, 2... Vou botar do lado aqui. 500 mili, 0,5 então, né? A gente está falando de relação de transformação. Isso. Então, 0,5. Então, VO, aqui, só vou botar os valores aqui. VO é 100, que é 300, que multiplica 1 menos 0,4 dividido por 0,4. Então, esse N, ele tem que ser menor que 0,5. Aqui. Ele tem que ser menor que 0,5. Resolvendo essa equação, tu fica com isso aqui. E aqui, novamente, aí entra teu papel novamente aqui, certo? Se tu escolher um N muito próximo do 0,5, tu acaba tendo pouca descontinuidade nesse cara aqui. Acaba tendo pouco intervalo, a tua terceira etapa dura muito pouco, se tu pegar um N muito perto do 0,5, tá? E se tu pegar um N muito pequeno, quer dizer que tu vai puxar esse TX aqui muito para a esquerda, e aí tu vai ter um pico de corrente aqui, ó, é como se tu pegasse esse pico aqui, ó, e puxasse ele para cima, no momento que tu puxa ele para cima, esse tempo TX começa a andar um pouquinho para a esquerda. Tu faz a etapa 3 durar mais, mas tu aumenta o esforço de corrente no semicondutor. Então, o que a gente faz? A gente pega esse valor máximo, vem aqui e escolhe um também, na mesma, digamos, a mesma regrinha que a gente pensou aqui para a escolha do Dutch, a gente aplica aqui, ó, vou escolher, por exemplo, 0,4. Podia ser 0,35? Podia ser 0,38? Podia, tá? Depende da tua vontade aqui. Então, vamos definir aqui um N de 0,4. Se eu aplico o N0,4, eu posso calcular agora a minha indutância secundária. É 0,4 ao quadrado, que multiplica a indutância do primário. A gente tem aqui, LS vai ser igual a quanto? Lembrando, né, que essa relação de transformação, ela é N2 por N1, tá? É o número de espiras, é a relação entre as espiras. É o número de espiras do primário, do secundário dividido pelo primário, tá? Amarelinho aqui. Isso aqui é importante. É a relação de espiras. Tu não sabe exatamente quantas espiras são ainda no primário e quanto é no secundário, mas tu sabe que a relação delas tem que dar 0,4, tá? Esse N1 e N2 a gente vai calcular no projeto físico desse magrão. Quando é que dá o 1,44 vezes 0,4 aí, então? Aproximadamente 0,23 mili. 230 micro, então. Confere, menina Gorete. É isso aí mesmo? Ué, agora vem... Agora tá incomodado. Eu achei 2,304 vezes 10 menos 4.
304? Então ali não é 30. Então aqui é 34, ó, 230. Por isso Não, que eu falei é aproximadamente. 230,4. Sim, mas é menos 6, tu falou, né? Não, Menos menos 5, quer dizer, 4. menos 4? É. Então é 2,34 na menos 4. 230,4. Isso, aí, ó. Ah, não? Não. 230,4. Ah, desculpe, errei. Isso Minha aí. falha, minha falha. 230. Vou deixar redondinho ali para não encher de vírgula isso aí. Tá? Desculpa a minha falha. Então, a gente tem o valor da indutância primária, a gente tem o valor da indutância secundária e tem o valor da relação de transformação. Então, a gente já tem os parâmetros desse acoplamento aqui. Já tem os parâmetros do acoplamento magnético. Agora, falta para nós estimar qual que é o valor do capacitor de saída. Tá? Estimar, eu falo, porque a gente aprendeu a fazer uma aproximação, né? A gente aprendeu que a capacitância de saída mínima é igual a corrente de saída, que multiplica D, que multiplica T, dividido pelo delta VO. A gente aprendeu isso aqui, certo? Então, vamos substituir os valores aqui, ó. A corrente de saída, a gente tem que calcular. Bom, a gente calculou antes na hora que eu estava comentando, né? Mas a gente precisa da corrente de saída, certo? Como é que eu sei a corrente de saída? Geralmente, tu vai ter a potência de saída e a tensão de saída. Tu sabe qual é a carga que tu vai alimentar. Então, tu sabe qual é a corrente que essa carga vai drenar, certo? Então, tu tem a potência de saída e tu tem a tensão de saída, né? Só vou botar aqui, ó. Botar mais bonitinho assim, ó, que a corrente de saída é a potência de saída pela tensão de saída. Né? Potência é sempre tensão vezes corrente. Né? Sempre. Potência é sempre tensão vezes corrente. Não interessa do que tu tá falando. Potência é sempre tensão vezes corrente. Como a gente está falando de valores CC, então só coloca direto aqui. Certo? Então aqui a gente tinha, né? A gente tinha calculado que a potência de saída era 100, a corrente e a tensão de saída era 100, né? Tensão é 100, potência é 100. Então, a gente calculou que a corrente era 1 ampere. Tá bom, temos a corrente que vai aqui, é 1 ampere. Então, é 1 que multiplica 0,4 sobre o período, né? Sobre o período não, sobre a frequência, que é 50K. E aqui a gente tem que entrar também com a ondulação de tensão, ΔVO. Tá? Aqui multiplicado, ΔVO. Só que aqui é muito importante, tá? Não esqueçam isso. Que esse ΔVO que entra na equação do capacitor, ele tem que estar em volts. É um valor em volts que está aqui embaixo. E o valor que geralmente é dado para ti é uma ondulação percentual. Tá? Então, a gente tem que botar essa ondulação percentual que multiplica a tensão de saída. No nosso caso aqui, ΔVO é igual, nossa ondulação percentual é 10%, que multiplica a tensão de saída, que é 100. Então, vai dar os nossos 10 volts. Tá? E lembra o que é esse ΔVO? 10 volts. É aqui, ó, na tensão de saída, a tensão que tu está aplicando na tua carga, ela vai ter uma ondulação. Então, essa ondulação é um dado de projeto. Certo? Se não foi dado para ti, é tu que diz também quanto é que vai ser, tá bom? Se não foi dado, quer dizer que não é importante para aquela carga, não é significativa para aquela carga essa ondulação. Então, aqui vai entrar 10 volts. 10 volts. 8E na menos 7. 800 nano, eu achei aqui. Aí, 800 nano, então. 8E na menos 7. Vou botar aqui, ó. Capacitor de saída, então, fica 800 nanofarads. Tá aí. Nanofarads. Agora a gente já tem os principais parâmetros para o nosso projeto, né? A gente já definiu os elementos do nosso flyback para alimentar essa carga de 100 watts com uma tensão de 100 volts, tá? Show de bola. E agora? Bom, agora tem que validar isso aí, tá? Tem que validar esse projeto, a gente tem que ver se está certinho o projeto ou não. E o primeiro passo para validar é nós simular, certo? A gente tem que simular esse circuito. E aí, eu tenho uma pergunta para vocês agora, tá? A gente tem que montar esse circuito no PSIM, certo? Para simular. Todos aí têm o PSIM?
Não? Eu não baixei, mas pode fazer que daí eu vou baixar e daí depois eu reassisto a aula, daí eu vou simulando conforme. Tá, e vocês querem que eu monte a simulação do zero com vocês ou só abro a simulação, tá de bom tamanho? O que vocês querem? Não querem nada. Se quiser só pra mostrar onde pega os barramentos, disso, coisa. Deixa eu Nas botar. montagens não precisa. Então eu vou pegar um exemplo aqui. Opa, abri exatamente o exemplo, olha só. Tá? É muito sortudo. Cadê? Perdi o meu pecinho. Tá aqui, achei. Ó, tá aí. Então esse aqui é o flyback, tá? Que a gente acabou de calcular aí. Tá aqui, ó. Tensão de entrada, 300 volts, e a nossa carga, tá? Só que tem um detalhe aqui, ó. Para simular, a gente tem que calcular o valor dessa carga, tá? Se eu voltar aqui no nosso equacionamento, tá? A gente não tem o valor desse resistor de saída. A gente tem a potência que ele consome numa determinada tensão. Então, para poder simular, a gente tem que dizer o valor desse resistor, tá? Então, embora... O que eu apertei aqui? Ai, droga, aqui. Para simular lá, tu tem que saber o valor em ohms dessa resistência de saída para colocar na simulação, certo? Então, a gente tem que geralmente calcular esse resistor aqui para colocar lá na simulação, que é esse cara aqui, ó. Tá? Tem que botar o valor em ohms dele aqui para simular a carga que a gente está alimentando. Nosso caso, eu estava falando lá desde o início que seria, tipo, por exemplo, uma fita LED, tá? Então, a gente tem que dizer, bom, essa fita LED, ela tem uma resistência, ela é uma carga que vale tantos ohms. Aí, como é que a gente calcula isso? Bom, a gente calcula a corrente, né? Então, a gente pode calcular pela tensão e pela corrente de saída. Ou, se tu não calculou a corrente antes, tu pode calcular pela potência e pela tensão, tá? Enfim, tem que usar as regrinhas de circuitos que tu quiser lá. Aqui a gente tem, por exemplo, a tensão de saída e a corrente de saída. Então, a gente calcula a resistência por tensão dividido pela corrente, tá? Nesse caso aqui, a tensão de saída é 100 volts e a corrente de saída é 1 ampere. Então, a gente tem que a resistência em saída é 100 ohms. A gente tem que calcular essa resistência para colocar lá na simulação para ver se o projeto está certo ou não, tá? Então, essa resistência aqui a gente calcula para pôr aqui na saída. Bom, tá aqui. Tanto aqui, ó, quando for montar, te liga que o acoplamento magnético tem que estar com os pontos invertidos, tá? O ponto do primário tem que estar ligado no VCC, e a corrente tem que entrar no ponto do primário e tem que tentar sair no ponto do secundário, só que o ponto do secundário, ó, tem que estar ligado na malha que entraria no cátodo do diodo, tá? Para ele não conduzir primário e secundário ao mesmo tempo. Eles não podem conduzir ao mesmo tempo, senão não é flyback, tá? Então, ele conduz no primário e o secundário conduz só na segunda etapa, quando acaba a corrente do primário. Beleza, a carga, a capacitância de 800 nano e o acoplamento magnético, tá? A gente entra aqui no acoplamento magnético e edita os valores dele, tá? Eu estou usando aqui um modelo do transformador para fazer isso, tá? Eu peguei um transformador com os polos invertidos, ó, tá? Com os pontos invertidos. Mas não necessariamente tu precisa usar esse cara. Esse cara aqui, ele tem algumas não idealidades, ó, como, por exemplo, todos os primeiros termos aqui, ó, RP, é a resistência do fio do primário. Deixa um valor extremamente pequeno, pode vir aqui e botar mais uns zeros ainda, tá, para tirar essa não idealidade. A gente não quer saber de perdas, então eu ignoro o RP, que é a resistência do primário, deixo ele pequenininho aqui. Geralmente eu venho aqui e coloco mais alguns zeros ainda para não ter perdas nenhuma, tá? Depois, RS, também não quero resistência no fio secundário, coloco bastante aqui, bem pequenininho o valor, tá? Depois, quais que são os próximos valores, ó? LP leakage, tá? Isso aqui, leakage é a dispersão, acredito que vocês viram lá em conversão isso, né? Que tem a dispersão do enrolamento primário, a dispersão do enrolamento secundário, que isso é uma representação matemática de todo o fluxo que é gerado pela primária e não é concatenado na secundária, né, que não passa na secundária, tem o fluxo disperso. Então, isso são as indutâncias de dispersão. A gente está considerando que não tem dispersão no nosso transformador, que ele foi bem enroladinho, que todo o fluxo é concatenado, né? Tem um acoplamento muito bom entre a bobina primária e a bobina secundária. Então, também isso aqui, ó, os leakage, ó, LP leakage e LS leakage,
são não idealidades. Também, valores bem pequenos. Vem aqui e chuta um valor bem pequenininho, né? Idealmente seria 0, mas se botar 0 aqui, às vezes dá erro de convergência, tá? Então, a gente coloca um valor bem pequenininho nesses caras aqui. Tá certo? Bom, feito esses 4 primeiros termos aqui, são não idealidades. Depois que entra o valor que a gente calculou, ó, tu tem que entrar aqui com LM, que é a magnetizante. Essa magnetizante que é o valor que a gente calcula, tá? Que é a indutância do enrolamento primário, tá? Essa magnetizante que a gente entra aqui. A gente calculou 1,44, então tá aqui, ó. 1,44 mili. Depois tu coloca a relação de transformação, tá? Daí é o NP e o NS. A gente não calculou exatamente o número de espiras do primário e o número de espiras do secundário, mas a gente calculou que a relação de transformação NS por NP tem que ser 0,4. Melhor, a gente não calculou, né? A gente calculou que tem que ser no máximo 0,5. E daí eu disse para vocês, não, então vamos pegar aqui, ó, a gente calculou que no máximo era 0,5. Daí a gente vai lá e coloca, não, vou botar 0,4. Então, N2 por N1 ou NS por NP, né, é 0,4. Então, eu disse o seguinte, ó, é 1 para 0,4. Tá? Eu não sei quantas espiras são ainda, mas eu disse que tem que ser 1 para 0,4. Ok? Defini os parâmetros do transformador aqui no PSIM. Show. E a gente tem que fazer o que mais? Definir o sinal PWM que entra aqui nessa chave. Esse componente aqui, quem nunca usou, isso aqui é uma net label, tá? É para eu não ter que fazer um fio puxando direto, assim, ó, por exemplo, ó. Vou ter que puxar o fio daqui, né, daí descer e vir aqui embaixo, ó. Para não ter que fazer tudo isso aqui, eu coloco uma net label, por exemplo, ó. Que daí eu digo que esse nó está conectado nesse nó aqui. Ah, isso aqui é uma net label, é puxando um fiozinho de um lado para o outro, tá? Top. E aqui eu estou sintetizando o sinal PWM, estou usando um comparador, assim como a gente viu lá em dispositivos, tá? Observa que as linhas em torno desse comparador aqui são verdes, tá? O que significa que essas linhas são verdes? Significa que ele entende que o que está em linha verde é nível lógico, tá? É 1 ou 0, é valor sinal, basicamente, não necessariamente nível lógico, tá? Falei bobagem. Não necessariamente nível lógico, mas é nível de sinal, é comando, não é potência. E a parte de potência ele considera com linhas vermelhas, ó. Então isso aqui, para te fazer uma interface entre sinal e potência, tu tem que usar esse comandinho aqui, tá? Que é um on-off, um gating block, por exemplo, tá? Esse carinha tá aqui embaixo, ó. Tá? Esse magrão aqui. Se tu não for usar essa estrutura, que é a que eu gosto mais de usar, porque daí tu entra com o valor da razão cíclica e compara com uma fonte triangular na frequência que tu quer, para sintetizar o PWM, tu pode usar essa outra função aqui, ó, que é o gating block de verdade, tá? Essa outra funçãozinha aqui é só colocar direto no MOSFET aqui daí, tá? Só que o que tu define nele? Nele tu define a frequência e tu define o ângulo de comutação. Então, teu período T é 360. A gente está trabalhando com uma razão cíclica de 0,4, né? Então, tu teria que botar aqui 0,4 vezes 360. Esse seria o ângulo de comutação dele, certo? Ou tu usa esse carinha aqui, que é mais simples, tá? É só bota ele. Ou, nesse caso aqui, eu usei um comparador para gerar o sinal PWM, tá? E esse comparador compara uma triangular na frequência que eu quero, que a gente definiu que é 50 kHz, com a razão cíclica que eu quero, que nesse caso aqui é 40%, né, que a gente definiu aqui no projeto em 40%, tá? Pronto, montei a minha simulação, tá? Tudo isso é só para te conseguir montar ela, certo? A gente tem que botar aqui, ó, isso aqui é muito importante, tá? O controlador de simulação. Tu tem que definir nesse cara aqui quanto tempo tu vai simular, a partir de que tempo, a quanto tempo tu vai simular, a partir de que tempo que tu vai mostrar e qual que é o teu passo de simulação, tá? A gente vai fazer mais simulações, eu não sei se vocês dominam bem isso aqui, tá? Mas o que acontece? Esse primeiro time step aqui, ó, o nomezinho time step, é como se fosse a resolução da tua forma de onda. Se tu deixar esse número muito grande, a tua forma de onda vai ficar toda quadriculada, porque vai ter poucos pontos na tela.
Se tu botar esse número bem pequenininho, vai ter bastante ponto na tela. Tá? Então, tu aumentou a resolução do teu programa. Tá? Geralmente, um N-7 aqui é o suficiente para o que a gente analisa. E daí, o total time e o print time é o seguinte, ele vai te mostrar a janela no final a partir do print time até o total time. Tá? Geralmente, eu não começo em 0 aqui, ó, para fugir dos transitórios, tá? Porque aquele capacitor tem que carregar, aquela indutância ali também ela vai carregar, então tu tem um transitório. Para fugir do transitório, geralmente eu coloco isso aqui, ó, começo lá em 0.09 e daí dependendo da frequência que tu escolheu, eu coloco aqui para cima o suficiente para enxergar alguns períodos dessa frequência, tá? Mas só fazendo isso para vocês pegarem o jeito, tá? Faz, por exemplo, faz igual, daí vai lá e muda e vê o que acontece, tá? Eu acho que é isso as coisas mais importantes para a simulação aqui nesse momento, tá? Então, eu coloquei aqui o valor da indutância que a gente quer no LM, a relação de transformação, que foi o que a gente calculou, coloquei o capacitor de saída aqui, e agora a gente está apto a validar o projeto. O que é validar o projeto? Validar o projeto é se a gente vai conseguir, de fato, 100 volts na saída, com 100 watts e uma ondulação de 10%. Validar é isso, tu vai lá e olha esses parâmetros e vê se está dando certo ou não. Tá? Então, vamos ver aqui, vamos rodar essa simulação aqui. Ó. Deixa eu salvar antes, só para não dar merda, porque ele dá umas engasgadinhas às vezes, tá? E daí é o seguinte, ó. Nossa, que demorado. Aí abriu o arquivo de simulação. Deixa eu só puxar ele para a janela aqui. Tá? Deixa eu botar esse aqui, para a gente enxergar o circuito. E desse lado, a simulação. Tá. Então aqui, vamos lá. O que é a primeira coisa que a gente analisa, tá? Deixa eu voltar aqui na apresentação para escrever isso, tá? Deixa eu botar o outro slide aqui, tá? A primeira coisa que a gente olha lá na simulação, tá? Na validação por simulação, a primeira coisa que a gente tem que validar, ou as primeiras coisas, né? A gente tem que validar aqueles conceitos ali que a gente falou, né? A tensão de saída tá dando certo? Certo? A tensão de saída tá dando certo? A corrente de saída tá dando o que tinha que dar? A potência de saída tá dando o que tinha que dar? Certo? A primeira coisa que a gente olha é isso aqui, certo? Então, vou botar lá, ó, por exemplo, a tensão de saída. Vou pegar aqui, ó. Não estou medindo a tensão de saída. Olha que cagada. Eu simulei e não coloquei o medidor. Então, vamos botar aqui, ó. Não coloquei medidor na saída, ó. Rateada minha. Vou botar agora. Vou colocar um medidorzinho aqui para medir a tensão de saída. Foi mal. Aqui. Aproveitar que eu estou na janela aqui, ó, eu vou validar o PWM, ó. Eu estou medindo aqui o PWM, ó, só para mostrar para vocês que o PWM está certinho, tá? Então, vou dar um aqui, ó. Então, aqui está nosso PWM, ó. Tá? Aqui tá, por exemplo, aqui é o início do período, aqui é o final do período, tá? Então, a gente está ali com os em torno, né, da 0,1, 0,2 aqui, e a nossa razão cíclica, os 40% aqui, tá? Só para mostrar isso. Deixa eu botar aqui na tensão de saída esse medidor chamado EVO. Bom, acho que é isso por enquanto. Ô, caceta. Vamos rodar essa simulação de novo. Esqueci de botar o medidor na saída. Agora vai. Tá? Então, vamos vir aqui, ó. Vou colocar agora, tem aqui, ó. Tensão de saída, tá? Vamos adicionar ela. Ok. Então, observa aqui a nossa tensão de saída, ó. Certo? Deixa eu ver se vocês estão enxergando direitinho, mais ou menos, tá? Olha essa tensão de saída aqui, ó. Ela tá oscilando, né, ó. Ela tá oscilando, mas olha em torno de quanto que ela tá oscilando, ó. Em torno do valor de 100 volts. Então, visualmente, parece que tá ok, né? Parece que tá de boa a nossa tensão de saída, em torno dos 100 volts, com uma oscilação, show de bola. Para ficar mais visual ainda, às vezes eu gosto de colocar o zero junto, ó, para ficar próximo daquele gráfico que a gente tinha desenhado ali o zero tá aqui, ó. Então, 100 volts está lá em cima.
Então, ele está oscilando em torno dos 100 volts, ó. Então, fica mais próximo desse gráfico que eu tinha desenhado aqui para vocês antes, né? Esse cara aqui, ó. Tá? Então, o que a gente tem que validar ali naquele gráfico, tá? Tensão de saída. Como é que a gente valida a tensão de saída? A gente viu lá no circuito que tinha que ser 100 volts. O que tu vai fazer aqui nesse gráfico? Botou a tensão de saída no gráfico, vem aqui e olha o valor médio, ó. O valor AVG, ou average, certo? Que é o valor, que é o X com a barrinha em cima. Ele vai calcular o valor médio dessa forma de onda. A gente sabe, pelo projeto, que esse valor médio tem que ser 100 volts. Então, eu vou clicar aqui no valor médio e ele vai me dar na janelinha aqui quanto que é o valor médio. Ó. Tensão de saída, ele está dando o valor médio, é 9,998, né? 9,98 vezes 10 na 1. Vezes 10 elevado a 1. Vezes 10. Tá? 9,9 vezes 10 dá os 99 volts, seria os 100 volts que a gente queria. Tá bom? Então, quando tu vai validar aqui, ó, tensão de saída, o que tu vai olhar lá no circuito é o VOAVG, é o average, tá? Vai olhar esse valor lá na tua simulação. Tá dando quanto que tinha que dar? Nossa tensão de saída tinha que ser 100 volts, então tá ok. Tensão de saída tá ok, show de bola. Agora eu olho, por exemplo, a corrente de saída. Deixa eu voltar aqui na simulação. A corrente de saída é a corrente do nosso resistor de saída. Deixa eu ver se eu botei a flag de medição de corrente nele, ó. Então, quer dizer que aqui na simulação já tem essa corrente, ó. Aqui, ó, IR0. Adiciono, ok. Então, aqui está a corrente de saída, tá? Porque a nossa carga é resistiva, ela segue o mesmo shape da forma de onda de tensão. Então, eu vou vir aqui, ó, vou clicar, eu quero saber o valor médio dela, clico no valor, no nomezinho dela aqui, e vou lá no valor médio. E daí ele vai me mostrar aqui quanto que é o valor médio, ó. 9,9 vezes 10 na menos 1, né? 0,99. Tá dando o 1 ampere que a gente queria. Então, vem aqui e, por exemplo, corrente de saída tá ok. Como é que eu sei que a corrente de saída tá ok? Porque eu olhei o valor médio da corrente de saída, a AVG, certo? Então, tu tem aqui, ó, que a tensão tá dando 100 volts, que a corrente tá dando 1 ampere. Daí o que tu faz? Quanto é que tá dando a potência, então? Se esse magrão tá dando 100 volts, se essa corrente tá dando 1 ampere, ela tá dando 100 watts também. Tá? Uma coisa bem legal de fazer é o seguinte, ó. Bem legal não, mas é uma funcionalidade do PSIM, tá? Então, tu tem a janela aqui com o valor médio, ó. Valor médio do VO, valor médio do IO. Se tu vier em cima do valor dele, dá um clique duplo com o botão esquerdo, ele joga esse valor para uma calculadora, ó. Botou aqui na posição de memória da calculadora o valor que eu dei o clique duplo. Isso aqui é a tensão de saída, que eu dei o clique duplo aqui, ó. Agora eu vou jogar para a calculadora o valor da corrente também. Jogo lá para a calculadora o valor da corrente também, ó. Potência é tensão vezes corrente. Então, eu vou botar aqui, ó. Tensão, ele joga lá, vezes a corrente, que é a segunda linha. Igual. Tá dando ali, ó, 99,78 watts, ó. Tá dando a potência que a gente queria na saída também. Então, eu venho aqui e ok. Minha potência tá ok. Então, olhando na saída do flyback, a gente tá validou os dados de saída do nosso conversor. Tá? É só isso que a gente tem que validar? Não, a gente tem que validar mais coisas, tá? A gente já sabe analisar esse cara. Como a gente está olhando a saída aqui, a outra coisa que a gente tem que validar é a ondulação da tensão de saída. Essa ondulação está dando o que tinha que dar? O que a gente vai fazer? Vai olhar no circuito e vai medir essa ondulação. Então, vamos botar aqui, ó, voltar aqui no circuito, não, na simulação, tá? Vamos olhar aqui na simulação e vamos pegar aqui, ó, vou tirar agora esse gráfico da corrente, screen, delete, vou ficar só com o gráfico da tensão, ó, vou tirar o zero, tá aqui, ó, só o gráfico da tensão, tá? Eu quero saber agora se a ondulação de tensão está dando os 10% que o nosso projeto disse, né? O projeto calculou que tinha que ser 800 nanofarads no capacitor de saída, esse capacitor aqui tinha que ser 800 nanofarads, para que eu tivesse uma ondulação de até 10% na saída, tá? O que a gente vai fazer? Vamos calcular se essa ondulação está dando o que tinha que dar. Então, eu vou vir aqui na simulação, certo?
E o que a gente faz? A gente vai ter que fazer a ondulação. O que é a ondulação? É o valor de pico, aqui, ó, o valor de pico, menos o valor de vale. É a ondulação pico a pico que a gente quer. Tu pode vir com o cursor aqui, ó, na tela e arrastar até o valor de pico e tal, semelhante ao que nós fazia lá em dispositivos 2, né? Ou tu pode usar a função pegar o valor máximo aqui da tela, ó. Global Max. Tá? Pode vir aqui e pegar a função de máximo. Quando tu clica aqui, o próprio PSIM já vai alinhar o cursor no valor máximo, ó. E daí ele joga aqui, ó. O valor máximo está dando 105 volts, ó. Então, eu vou jogar para a calculadora esses 105 volts, tá aqui, ó. E agora eu volto aqui e pego o valor mínimo. Chablon, ó, ele disse que esse aqui é o valor mínimo, ó. E daí tá aqui o valor mínimo. Aí jogo ele para a calculadora também. E agora eu calculo o pico a pico, né? Que é o valor de máximo menos o valor de mínimo. Esse aqui é meu ΔVO. Tá? Então, meu ΔVO, que é essa ondulação na tensão de saída aqui, ele está oscilando em torno dos 100 volts, essa oscilação aqui está dando 14,49 volts, certo? Então, o que significa isso aí? Aqui no desenho que eu tinha feito antes para vocês, quase que eu virei meu café. Opa, aqui, ó, nesse circuitinho aqui, ó, nesse desenho que eu tinha feito para vocês, que o problema está dizendo que tem que ser 10%, que tem que ser 10 volts, a gente mediu e está dando 14 volts. Está dando maior do que a gente queria, certo? Está dando maior. E por isso que o capacitor que a gente calcula, a gente chama de capacitor mínimo, tá? Porque é uma aproximação à equação. Então, o que tu teria que fazer aqui? Vamos ajustar esse capacitor para dar a ondulação que a gente quer. Tu tá com uma ondulação muito grande. O que a gente tem que fazer? Aumentar o capacitor. Né? Então, tu pode vir aqui no circuito, ó. Em vez de usar 800 nano, vamos usar um valor maior. O que é o comercial mais próximo de 800 nano aqui, superior? 1 micro é o valor bem interessante, tá? 1 microfarad. Então, a gente podia, por exemplo, trocar esse capacitor aqui por um capacitor de 1 micro. Tá? Daí salva, simula de novo, e agora vê se essa ondulação está batendo ou não está, certo? Então, aqui, por exemplo, ó, não terminou ainda, desculpe. Ó, daí vamos aqui, qual é as oscilações que a gente tem agora? Ó, vou pegar o valor de pico, certo? A minha tensão de saída, está dando 104 na tensão de saída, pego o valor mínimo, jogo para lá, está dando 93, daí eu faço o valor de máximo menos o valor de mínimo igual. Ó, agora está dando 11,5, ou ainda poderia aumentar, por exemplo, em vez de usar 1 micro, vamos aqui usar 2 micro, ou 1,5 micro, tá? Ainda posso aumentar um pouquinho mais esse capacitor, tá? Mas só isso aqui eu só fiz para salientar para vocês que aquele capacitor que a gente calcula é o capacitor mínimo, tá? Que ele vai definir essa ondulação da tensão de saída. Então, quando eu voltar aqui no que a gente estava falando de oscilação, né? De validação, melhor dizendo, essa ondulação está dando ok? Não, ela não está dando ok, né? Daí o que a gente faz? Vem aqui e troca o capacitor, por exemplo. Não, vou trocar o capacitor, vai ser 1,2 micro, que é um valor comercial. Tá? Daí sim, tu ajusta o capacitor até dar na oscilação que tu quer, tá? Tudo que a gente está fazendo aqui é validação do projeto, tá? A gente validou que a potência de saída está dando ok, junto com o valor médio, e agora a gente está ajustando a ondulação de tensão, tá? Fiz essas duas validações. O que mais que a gente tem que validar aqui? Tá? Para não se estender muito. O que mais que a gente tem que validar aqui? A gente tem que validar o modo de operação. Ele está operando em DCM? E o TX? Tá certo? Certo? Isso aqui a gente tem que validar também. O TX a gente não calculou ainda, a gente vai calcular agora, tá? Mas vamos olhar o DCM. Vamos ver se ele está operando em DCM. Como é que eu sei se ele está operando em DCM ou não? Eu olho as formas de onda decorrente no primário e no secundário. Então, aqui no meu gráfico, eu pego a corrente do primário, que nesse caso eu estou medindo a corrente do MOSFET, tá? Aqui eu estou medindo a corrente do MOSFET, que é a corrente do primário, porque eu liguei a flagzinha de corrente dele, e estou medindo a corrente do diodo também, ó, porque eu liguei a flagzinha de corrente. Então, vou colocar a corrente do diodo lá também. Então, tu tem aqui, ó, a corrente do primário e do secundário. Tá em DCM esse conversor? O que vocês acham? Esse conversor tá em DCM ou não tá em DCM?
vocês falar um pouco também, porque... Não tá? Tá? Não sei olhar se tá ou não tá. E aí? Quais as outras respostas possíveis? Ele tá em DCM. Tá em DCM? Ele tá em DCM. Como que eu sei que ele tá em DCM? Tu olhando essas formas de onda, tu tem que bater e entender assim, ó, por exemplo, ó, aqui é a hora que a chave fecha, então aqui é onde começou a primeira etapa, ó, porque a corrente no primário está aumentando, e tu não tem corrente no secundário, ó, corrente no secundário azul é zero. Então aqui começou a primeira etapa, tu fechou a chave, e a primeira etapa termina aqui, que é o momento que tu abre a chave. Então a corrente do primário acaba, ela cessa, né? Tu abriu essa chave, não tem mais corrente aqui no primário. Quando tu fez isso, começou a circular corrente no secundário. Por isso que tu tem corrente azul e tu não tem corrente vermelha. E essa é a segunda etapa. Então aqui nessa segunda linha terminou a primeira etapa e começou a segunda. E olha que a segunda etapa, e olha que essa segunda etapa que começa aqui, ela termina quando a corrente azul caiu a zero. Ela terminou aqui a segunda etapa. E olha que antes de eu começar o próximo período de comutação, que ele vai começar só aqui, o período de comutação, ó, antes de começar o período de comutação, tu fica um intervalo de tempo com corrente nula, né? Então isso aqui classifica, isso aqui identifica para nós que tu tá operando em DCM. Então show de bola, teu projeto tá em DCM, tá certo tuas contas, tá funcionando, certo? Então isso aí também tem que dar uma olhadinha na simulação se está tudo ok. Tá? Beleza. Deixa eu voltar na apresentação aqui, então. Então, aqui, ok, ele está em DCM. Agora, o que a gente tem que fazer? Junto com o TX, a gente tem que validar os esforços. Esforços de tensão e corrente. Junto com o TX, a gente tem que validar isso. A gente já sabe calcular se os picos de corrente e tensão, já sabe calcular no flyback. Agora a gente tem que validar. Tá? Estão dando ok? Tá tudo certinho? Beleza, daí tu validou teu projeto completamente. Tá? E Professor, Fale. só uma perguntinha antes. Em relação à oscilação do VO ali, quanto maior o capacitor, menos ele vai oscilar, né? Perfeito. Isso na vida real não seria muito interessante, mas a fim de simulação tem um valor máximo desse capacitor? Não, na simulação, se tu botar um valor muito grande de capacitor, ele nunca vai carregar completamente, ou nunca vai descarregar nada, na real. Então, tu vai ficar sem dinâmica nenhuma, tá? Daí tu vai, quer dizer, tu vai ter um transitório muito grande, é isso que eu quero dizer. Ele vai demorar muito para carregar e vai demorar muito para descarregar. Mas então tu vai ter um transitório muito grande, tá? Então, geralmente na simulação aqui, tu tenta ajustar para o valor mais próximo que tu quer, né? Então, por exemplo, ali eu já mudei para 1.2. Mas não tem valor máximo. Fisicamente, né? Falando fisicamente, tu vai pegar o necessário. Se é 1.2, tu vai usar 1.2. Não vai botar 100 micros, tu não precisa botar 100 micros, tá ligado? Mas na simulação tu pode pôr o valor que tu quer, só vai mudar a questão do transitório, tá? O transitório vai ficar muito lento. Então pode ser que tu não enxergue ele em regime permanente, depende, tá? Mas chuta o valor que tu quer aqui, ó. Tu quer colocar 1 farad? Coloca 1 farad. É do tamanho da casa esse capacitor. Mas tudo bem, 1 farad. Tá? Tá, muito obrigado. Mas assim, para nós validar as etapas, é interessante que tu coloque. Aqui tu poderia, por exemplo, eu quero extrapolar. Foda-se, vou botar 10 micro. Extrapolou, tá ligado? Já tá top. Não vai ver oscilação nenhuma. Nenhuma não, tu vai ver, mas bem menor que os 10% que tu queria. Eu vou deixar em 1.2 aqui. É isso aí. Agora o próximo passo ali que eu falei para vocês é nós validar os esforços, tá? A gente validou tensão de saída, validou a oscilação, validou que está em DCM, agora a gente tem que validar tanto o TX quanto os esforços, tá? E aí a gente tem que calcular esses caras. E a gente fez um exemplo na última aula, né?
quais que são esses esforços que a gente tem que calcular? São os esforços de corrente e tensão nos semicondutores, tá? Vou pegar aqui por essa aqui, ó. Corrente e tensão, tá? É o corrente e tensão nos semicondutores, então corrente, os dois semicondutores que tu tem é o diodo e o MOSFET, certo? São semicondutores. Então a gente tem que validar VDS, a gente tem que validar IS, ID e VD. Esses são os esforços de tensão e corrente nos semicondutores, tá? E ainda no magnético, ILP e ILS. Tá? O que a gente tem que validar? Os valores máximos desses caras. Então, tu vai calcular ILP de pico, e daí o valor do ILP de pico, tá? Eu lembro de cabeça aqui quanto é que é, tá? Mas o que tu tem que lembrar? Que é o final da primeira etapa. ILP dt. Sempre essa equaçãozinha aí. Calculei o valor ILP de pico, agora ILS de pico, tá? Que são os esforços máximos de tensão e corrente, né? Eu estou escrevendo aqui os valores de pico das correntes no enrolamento primário e no enrolamento secundário. Tá? Que multiplica a relação transformação, não. Cadê minha borracha aqui? N1 por N2, tá? Agora, aqui a gente escreveu do acoplamento magnético. Agora, no MOSFET, por exemplo, VDS máximo, ela é a tensão de entrada mais a refletida. IS máximo, opa, a gente estava chamando de pico as correntes, né? Corrente de pico na chave. Essa corrente aqui, ó, é a máxima corrente que passa aqui na chave. Ela é igual a ILP de pico, tá? Vou botar aqui em cima. O que mais? Agora no diodo, tá? A corrente máxima no diodo, a tensão máxima no diodo, né? Qual é a máxima tensão que esse carinha vai bloquear? É a tensão de saída mais a primária refletida. E a corrente máxima no diodo, que é a corrente de pico do diodo. Corrente de pico que circula no diodo é a própria corrente do secundário. Então, IS de pico. Tá? Então, esses esforços. E claro, o último aqui que eu não comentei ainda é o TX, tá? A gente ainda precisa do TX também, tá? TX é a razão cíclica 1 mais VO por VI? Nunca lembro isso aí. Acho que é VO por VI, né? Eu sempre erro. Não, é VI por VO, viu? Eu sempre erro. É VI por VO que multiplica N2 por N1. Então, essas são as equações dos nossos esforços de corrente e tensão e ainda esse TX aí, tá? Quanto é que dá esses valores aí? Tensão de entrada é 300 volts, nosso enrolamento é 1,44 mili, nossa razão cíclica é 0,4, nosso período é 1/50K. Daqui eu tiro que o IL de pico é igual. Tá? Esse valor vai entrar aqui, vai multiplicar N1 por N2. N1 por N2 tu não sabe. Mas tu sabe N2 por N1, né? Que é 1/0,4. Que a gente definiu, né? 0,4. E aí, quanto é que tá dando esses valores aí? Alguém tá fazendo? O primeiro deu 1,6666667. 1, diabo. Isso? Isso. 7 no final. 7. 1,67, eu vou colocar assim, arredondar. 1, satanás. Tinha um professor meu que falava isso. Nossa, tô me tornando aqui. Os caras já. Isso aí entra aqui, 1,67 dividido por 0,4 vai dar o quê? Uns 5 amperes quase. 4,167.
167 ampere. Vou botar 4,17 aqui. Ampere. Tá? Então, esse aqui, corrente de pico no primário, a corrente de pico que vai circular aqui, e corrente de pico que vai circular aqui. Agora, esforços no semicondutor. VI é 300 mais VO, que é 100, que multiplica, de novo, N1 por N2. 1 por 0,4. Daqui eu tiro que, então, VDS max é igual. 550. Opa, bonitinho assim, 550? Uhum. 550 volts. Agora, a corrente máxima que circula no MOSFET é a mesma corrente que circula no primário, que a gente escreveu aqui. Então, a corrente máxima que circula no MOSFET é igual à corrente do primário, 167 ampere. Agora, a tensão máxima no diodo, né? Qual é a máxima tensão que esse semicondutor vai bloquear? Lembra sempre, né? Quando a gente está falando em eletrônica de potência, teu semicondutor ou está conduzindo ou está bloqueando. Se ele está bloqueando uma tensão. Se ele está conduzindo, ele está conduzindo uma corrente. Então, é isso que a gente está calculando, né? Qual que é aqui a tensão máxima que ele vai bloquear? VO é 100 mais 300, agora é N2 por N1, então é 0,4. Então, esse VD max igual 220 volts. Lembra, isso aqui são valores contínuos. Esse aqui é o valor de pico de uma forma de onda, né? Esse 220 não tem correlação nenhuma com o 220 AC, tá? Só deu uma coincidência aqui. E o valor de pico da corrente do diodo, ou seja, essa corrente máxima que esse diodo vai conduzir, é a própria corrente do secundário, né? Que foi o que a gente escreveu ali. Então, ela é 4,17 amperes. Tá? Faltou nós calcular aqui o TX ainda, né? Esse TX aqui vai ser DT, que é 0,4 dividido por 50K. 1 mais VI é 300, VO é 100, N2 por N1 é 0,4. Daqui eu tiro que o meu TX tem que ser um valor em segundos. E caneta errada. $17,6 mili. 17,6 Não, não, deve ser micro. micro. Deve ser micro, porque a gente está trabalhando na casa dos 50K, né? Deixa eu até certificar aqui, eu calculei isso. Calculei, é isso aí. Beleza, então a gente calculou os esforços e agora a gente vai fazer essa validação. Aqui. A gente vai fazer essa validação aqui. Vamos olhar lá na simulação e vamos enxergar esses valores. Tá? Então, eu puxo aqui resultados de simulação. Vou fechar aqui por enquanto. Então, aqui, ó, a primeira coisa que a gente vai validar, ó, corrente de pico no primário, tá? Que é a própria corrente de pico no MOSFET, que a gente já calculou aqui, 1,67. Então, eu vou tirar aqui a corrente do diodo, por enquanto, só para nós enxergar a corrente do MOSFET, ó. E MOS, tá? É a corrente do MOSFET, tá? Como eu falei para vocês. Eu estou medindo a corrente no corpo dele aqui já, ó. Botei o medidorzinho, tá? Então, a corrente de pico nesse cara aqui, para eu saber o valor de pico, eu venho aqui no Global Max, que nem eu estava usando antes. Clico ali, ele já bota o cursor no valor de pico e botou aqui para nós, ó. 1,64. A gente calculou 1,67, né? Porra, Pessim, podia ter dado um pouquinho mais perto, né? Mas é 1,67, ó. 1,64 que a gente está medindo aqui, certo? Depois eu vou mostrar outra coisa para vocês com relação à simulação, porque a gente está usando um transformador que não é ideal, né? A gente tem aquelas resistências. Então, provavelmente alguma coisa a gente está perdendo ali. Olha aqui, ó, 1,64, tá ok o valor de pico na corrente do MOSFET. Então, aqui na nossa simulação, deixa eu pegar o marca-texto, vou pegar outra corzinha aqui, quem sabe? Não, amarelo tá bom. Então, a gente validou aqui, ó, corrente de pico no MOSFET, tá? 1,67, que é a própria corrente de pico no primário, 1,67. Então, tá ok. Show. Agora, a gente olha para o secundário, tá? Vamos olhar as correntes de pico do secundário. 4,17 no secundário,
que é o mesmo 417 no diodo. Então, vou vir aqui na simulação, vou tirar essa forma de onda, vou colocar a do diodo, que é a própria corrente do enrolamento secundário. De novo, né, vou pegar agora aqui o valor máximo aqui embaixo, Global Max. 4,1666, ó, 65 na real, 4,1665. Então, tá ok, né? Tá dando os 4,16 que a gente tinha conversado. Aqui tá ok, corrente de pico no secundário, que é a própria corrente de pico do diodo. Nice. Agora vamos olhar os esforços de tensão. Tensão na chave, tá? Eu não botei medidor de tensão na chave, se eu não me engano. Não botei, ó. Vamos ter que botar um medidorzinho de tensão aqui, ó. O dreno tá no source, então eu posso usar um medidor simples aqui, eu não preciso usar um medidor diferencial. Vou chamar esse cara aqui de VDS. Tá? E eu não botei medidor de tensão lá no diodo também, ó. Vamos colocar um medidor de tensão nele aqui também. Como nenhum terminal dele está relacionado à referência, ó, nenhum terminal dele eu tenho que usar um medidor diferencial. Então, esse medidor com 2 terminais aí. Vamos puxar aqui, do catodo para o anodo, ok? Vamos chamar ele de VD. VD. Tá? Isso aí, Chablon. VDS, VD, tá? Vou salvar antes de eu rodar. Rodar a simulação e vamos pegar esses valores agora. Aí, vamos jogar aqui no gráfico agora. Ó, pegar primeiro VDS, que é na chave, que é no MOSFET. Então tá aí a forma de onda, tá? É que a gente já vinha deduzindo essa forma de onda, né? Vamos pegar aqui o valor máximo. O valor máximo aqui, 559, ó. 559, 559 volts, esse valor de pico. A gente tinha calculado 550, ó. Tá aí. Assim, ó, esse 9 a mais que tá dando ali é consequência da oscilação da tensão de saída, né? Porque a gente viu que a tensão de saída ela é 100 volts, mas ela sobe um pouco e desce um pouco, né? Então ela vai um pouco maior ainda. E ele é um pouquinho maior, a tensão de saída aqui, ó, ela é um pouquinho maior que 100 volts. Como ele vai ser refletido ainda para o primário, então vai dar aqueles 9 volts a mais ali que ele estava dando, tá? Então tu tem um esforço de tensão um pouquinho maior na chave disso que tu calcula de verdade, por causa da ondulação da tensão de saída, tá? Então esse VDS aqui. Agora vamos olhar do diodo, tá? Vou tirar o VDS e vou botar VD, que é a tensão do diodo. Tá aí o gráfico, vamos pegar o valor máximo, Global Max. Global Max, tá aqui. 220.8. Então, 220.8, então, show de bola, 220 volts que a gente queria. Tá aí. Bonitinho, bonitinho. Validei os esforços de tensão e corrente. Falta nós ver o TX, tá? Esse tempo da duração até o final da segunda etapa tá correto ou não? Vamos olhar lá. Como é que eu sei o final da segunda etapa? Geralmente a gente olha pelas correntes, né? Corrente do diodo e corrente do MOSFET. Geralmente a gente olha por essas correntes aqui, tá? Eu vou dar um zoom aqui para nós tentar enxergar um período mais bonitinho, ó. Então aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo que essa corrente começa a subir, ó. A corrente azul é a corrente no MOSFET. Se a corrente no MOSFET começa a subir exatamente aqui, é o instante que tu fechou a chave. Que tu começou a primeira etapa, que a razão cíclica, o PWM foi para alta. Ele vai ficar 40% do período em alta e depois vai ir para baixa, o que caracteriza o final da primeira etapa e começa a segunda. Então, exatamente aqui, ó, primeira etapa, aqui é o final da primeira etapa. Começou a segunda, certo? Começou a segunda etapa. Aqui é DT, exatamente aqui é DT. E daí ele vai descarregando, 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 que é a segunda etapa, até o final da segunda etapa. Exatamente aqui é o final da segunda etapa. Ó. Ele terminou de descarregar, mais ou menos aqui assim, quem sabe aqui assim. Ele terminou de descarregar a corrente do secundário. E aqui está a descontinuidade que a gente tinha olhado. Ó. Antes de eu fechar a chave de novo, antes de começar a subir a corrente de novo, ó,
ele tem uma etapa de descontinuidade, onde tanto a corrente do primário quanto do secundário são nulas. Tá? Então, aqui a corrente do secundário caiu a zero, esse é o instante em que caracteriza o final da segunda etapa, ou seja, esse é o instante Tx. Então, a diferença dessa linha da esquerda até essa linha da direita, isso é o Tx, a diferença entre essas duas linhas. Aqui eu coloco, por exemplo, ó, o mouse da esquerda, né, o botão da esquerda, e com o botão da direita eu arrasto até onde eu quero saber. Então, eu coloco aqui, por exemplo, no finalzinho aqui, é assim mais ou menos. Aqui é o final, ó, o botão esquerdo eu coloquei aqui, o botão direito eu coloquei lá. Daí ele vai me mostrar aqui em time, ó, qual que é a diferença de tempo desse cursor para esse cursor. Eu coloquei no início até o final da segunda. Então, ele está dando aqui, ó, a diferença está dando 17,6 micro, ó. 1,76 vezes 10 na menos 5. Isso aí é 17 vezes 10 na menos 6, certo? Então, tá dando o Tx que a gente calculou. Tá dando o Tx e muito igualzinho aquele Tx que a gente tinha calculado. E aí, tu validou, então, Tx e esforços. Olha só, teu projeto tá ok, teus dados estão batendo, quer dizer que tu pode ir para a próxima etapa do teu projeto, que é o dimensionamento físico. Tá? A gente fez um dimensionamento elétrico. Agora, projetar fisicamente, que tamanho que tem que ser cada coisa, certo? Que tensão que é, como é que eu escolho o modelo dos semicondutores, como é que eu dimensiono fisicamente o meu acoplamento, tá? Essa é a próxima step que tu dá depois de validar tudo. Tranquilo? Entenderam todo esse processo? É bem detalhado, né? Ele é bem, como é que eu vou dizer assim, bastante coisinha, né? Mas ele é fluido, tá? O processo é uma coisa vai puxando a outra, se tu pensar mais ou menos. Vocês conseguem enxergar que é assim? Ou só tá virando o olho aí falando, para de falar. Um pouco de cada. E aí, conseguiram me acompanhar nessa conversa, hein? Mais ou menos. Mais ou menos. Tá bom, recebemos um sim aí já. Que mais? Tá, esse é um exemplo, tá? De tudo que a gente viu na disciplina até agora. Claro, a gente não olhou novamente para essa etapa, para essas formas de onda aqui, e bateu a forma de onda que a gente tinha deduzido teoricamente, tá? Mas é importante tu lembrar como que é as formas de onda, principalmente da corrente do primário e a corrente do secundário, que são aquelas correntes que definem, digamos, todo o comportamento. Aquelas formas de onda de tensão ali, claro, tem que saber mais ou menos como é que ela funciona, mas não é tão importante como tu saber essas correntes aqui. Que mais? Isso aqui eu acho que é isso. O que a gente tem agora? Tá? Alguns exercícios para a gente botar, para reproduzir, basicamente, isso que a gente fez até agora. Tem alguns exercícios. Eu não tinha passado esses exercícios para vocês ainda, né? Não tô louco. Tô louco? Tô louco. Eu preciso olhar a gravação da última aula. Tá. Então, esses exercícios aqui, ó, é justamente para botar, para reproduzir isso que a gente acabou de fazer, que a gente fez até agora na aula, tá? Que é fazer o projeto, assim como a gente fez, do L, do C, simular e validar, da mesma forma que a gente validou, né? Então, a parte de validação por simulação é isso que a gente fez aqui do lado, ó. A gente bateu todos esses resultados aqui, enxergou o que estava certo e o que estava errado. Ajustou o capacitor, tá? Então, agora, o que eu quero que vocês façam, tá? Isso aqui vai ser parte do trabalho, tá? Mas eu quero que vocês comecem a fazer isso aí agora, reproduzir isso que a gente fez, né? Faz o exemplo, faz o exercício 1, faz o exercício 2, tá? Isso que eu quero que vocês comecem a fazer. Façam o exercício 1, tá? Faz esse exercício 1 na mão, tá? E simula, e vamos... A segunda parte da aula é esses exercícios, tá? Faz esse exercício 1 na mão e depois a gente vai começar a fazer o 2 e o 3 dentro do trabalho 1, tá? Depois eu explico mais. Mas faz esse exercício 1 aqui, ó. Reproduz toda essa metodologia que a gente fez em cima desse problema aqui agora. O que esse problema está dizendo aqui, ó, o exercício 1? Ele está dizendo o seguinte, a tua carga agora não é mais 100 watts, agora a tua carga é
de 200 watts. Ah, digamos que agora tu vai alimentar o dobro daquela fita LED que tu estava alimentando. Agora é 200 watts de potência. A tensão de entrada agora não é mais 300, é 200 volts. O teu barramento não tem mais 300 volts, agora ele tem 200 de pico. Tá? E a tensão de saída é os 100 volts que tu precisava. Tá? Então é 100 volts de tensão de saída, 200 de entrada, e eu quero alimentar uma carga de 200 watts. É isso que o problema está dizendo. Tu tem uma carga de 200 watts, e tu tem uma tensão de 200, mas tu precisa alimentar uma saída de 100 volts. Então, tu quer reduzir a tensão de 200 para 100, e a carga que tu vai alimentar é 200 watts, tá? E aqui foi dada uma ondulação de tensão de 5% para ti. Agora a gente diminuiu, em vez de ser 10%, é 5%, tá? Vamos dar um intervalo e depois a gente volta fazendo esses exercícios, tá? Vocês fazendo e tirando dúvida desse exercício 1. Daí mais adiante eu passo o trabalho 1 para vocês. Tá bom? O que vocês acham? Vou parar de gravar então, porque depois é só exercício. Então vou interromper aqui, interromper a gravação.